que nós temos? 15 minutos, por incrível que pareça, dá para aplicar, porque veja, Beltrina, a gente não precisa esgotar tudo numa primeira conversa, tá? Ah, é difícil a aplicabilidade? Eu acho que nós temos realidades de implantação do SUS muito diversas no Brasil, né? Então, você tem cidades, vou pegar São Paulo, não vou sair de São Paulo, né? Você tem regiões de São Paulo que você tem equipe completa, você tem região de São Paulo que não tem nem médico na UBS, né? Tem a ACS, às vezes não tem o enfermeiro, às vezes o farmacêutico ele cuida de um território imenso, enfim, estou lembrando assim, né? A Renata vai aí me complementando. Então, nós ainda temos várias fragilidades na implantação do SUS. Tivemos muitos ganhos, né? Mas ainda temos fragilidades. A questão do método centrado na pessoa, fora do Brasil, a abordagem centrada na pessoa, ela começou a ser utilizada principalmente nos países, a priori, nos países da Europa, que trabalham com médico de família. Então, aí você tem uma clientela que é o que seria, né, aqui na nossa estratégia de saúde da família, uma clientela adstrita. Então, você não atende fora daquela agenda e você tem sempre aquele médico para aquele grupo de pessoas. Infelizmente, nós ainda temos um turnover importante em algumas estratégias de saúde da família. Não só do médico, como de outros profissionais. A gente ainda tem algumas dificuldades de gestão, nós temos algumas dificuldades de alocação de profissionais, então não está muito redondo ainda. Tá? Onde se utiliza mais o método centrado na pessoa, nos serviços de assistência ao idoso, fora do Brasil, além do médico de família, né, que seria a atenção básica, que isso também acontece, né, nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que vários planos de saúde nos Estados Unidos funcionam com atenção básica e com o gatekeeper, né, o médico de família, como porta de entrada para o plano. Então, um pouco do que você falou, né, de cada dia um médico, tal, de alguma forma é minimizado, porque os planos de saúde lá trabalham diferentes do que trabalham os planos de saúde aqui. Então, mesmo num contexto privado, é possível aplicar o método. Nas ILPIs, ele é onde a gente mais vê a aplicação da abordagem centrada na pessoa, tanto na Europa quanto na América do Norte, né, e centros dias, núcleos de convivência, enfim, serviços em que você tem aquela pessoa, meio que ela vai regularmente naquele serviço, tá? Mesmo na UBS tradicional, né, dá para fazer, porque você acaba acompanhando aquele idoso. O problema é que aqui no Brasil a gente ainda tem pouco conhecimento dessa abordagem, né? Como eu falei, ainda está chegando no Brasil. Então, a gente não tem muito profissional formado com esse tipo, para esse tipo de abordagem, né? E demanda um tempo, não é muito simples você formar um profissional para esse tipo de abordagem. Um dos pontos, né, que a Renata falou, a gente tem alguns passos, o último passo, né, do método, ele fala claramente, ser realista, o timing, né, porque você tem um tempo, você tem um gestor, você tem que dar conta da meta, você tem aí uma série de realidades e que você tem que dar conta disso tudo, você enquanto profissional. Né? Então, um dos pontos principais do método é esse, é o sexto passo, é você ser realista. Será que eu vou conseguir fazer tudo nesse momento? Será que eu vou conseguir, né? Mas quando você joga isso numa linha de tempo, né, fica mais fácil de visualizar. Não sei se a Renata quer completar alguma coisa, ela tem mais experiência no SUS que eu acho que ela pode completar um pouco mais. Eu acho que, só complementando mesmo, quando a gente trabalha, com um serviço de pronto atendimento,
enfim, com demandas aí espontâneas, né, de queixa, mas muito mais complicado, né, trabalhar essas questões. Quando uma pessoa procura um pronto atendimento, normalmente ela tem alguma queixa clínica ali aguda, então a resposta tem que ser imediata mesmo, né, tentar fazer um diagnóstico e dar o tratamento, enfim, mas no serviço de atenção básica eu acho que é mais possível fazer isso. Sei que a gente tem muitas dificuldades, né? Se a gente pegar algumas UBSs, né? Como a Maria Elisa falou, que não tem generalista, que não tem enfermeiro na equipe, e aí como você faz tudo isso? Mas quando a gente tem aí uma equipe completa, né? A estratégia de saúde da família já implantada há mais tempo, que a gente tem o apoio do NASF, né? Que são os núcleos ampliados de saúde da família, que é aquela equipe multiprofissional, né? Que auxilia aí a equipe mínima, né, da estratégia, que tem nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, enfim, tem composições diversas aí, né, dessa equipe NASF, eu acho que é mais fácil fazer, né, e pensando que a atenção básica, a gente tem que trabalhar essa questão da prevenção e da promoção, acho que nós brasileiros, né, a gente acaba procurando um serviço de saúde quando a gente tem alguma queixa, né, a gente tem essa questão, né, a UBS a gente tem essa barreira, certo? Então, as pessoas chegam na UBS já com algum agravo, né? Não a gente tem que trabalhar isso na nossa população. Então, em outros países, a gente vê que a atenção preventiva, né? O cuidado preventivo ou medicina preventiva é mais trabalhada, né? Porque as pessoas, elas procuram o serviço, a UBS, por exemplo, né? A atenção básica, antes de ficar doente. Então, a gente tem essa limitação ainda. Quando o paciente chega lá na UBS, ele já tem algum agravo ou vários, né? Então, aí fica mais difícil a gente trabalhar a prevenção de doenças e a promoção à saúde. Então, acho que a gente tem aí também essa limitação. E é isso, né? As pessoas acabam, os indivíduos procurando o serviço com essa queixa, então depois que ele resolve, né, aquela queixa, ele não volta mais no serviço. Então, a gente não consegue acompanhar ele ao longo do tempo. Então, a gente tem essa dificuldade. Né? A gente sabe que a gente precisa qualificar os profissionais que atuam na UBS e em outros serviços para aplicar a abordagem centrada na pessoa, como a Maria Elisa falou, né? Poucos profissionais conhecem a abordagem, né? E sabem aí os resultados. Aí eu acho que eu li uma pergunta, né? E os resultados, né? A gente fala muito que os resultados o primeiro resultado é a adesão do paciente, né? Ao tratamento, por exemplo, e a mudança de hábitos, né? Que a gente sabe que por exemplo, no começo eu falei do hipertenso. A gente sabe que hipertensão arterial, né? Ele tem um diagnóstico de hipertensão. Se ele só tomar a medicação, ele não vai melhorar, né? Ele precisa fazer uma série aí de mudanças de hábitos. Então, praticar atividade física, melhorar a alimentação, né? Então, a gente tem uma série de componentes que a gente precisa trabalhar. E se a gente vê esse paciente, esse idoso, enfim, em um único momento, como que a gente trabalha tudo isso? Né? Então, a gente precisa de uma continuidade para conseguir fazer esse tipo de abordagem. Né? Eu acho que a gente vai trabalhando nisso, né? E sempre falando desse tipo de abordagem, né? A gente, na graduação, a gente está na mesma instituição, a gente já começa a trabalhar com os alunos de medicina a abordagem, né, centrada na pessoa desde o primeiro semestre, né? Para a gente formar um médico, para a gente formar um profissional de saúde que já lá na graduação ele já viu esse método, né? A gente fala sempre de resultados à questão da adesão, a questão da relação, melhora o vínculo, né? Porque o paciente ele não vê como paciente, que a gente fala que não está certo, né? Essa terminologia, porque ele é protagonista do cuidado dele, né? Então ele tem que sim saber que se ele tem hipertensão, além de tomar a medicação, ele precisa melhorar aí a alimentação, melhorar os níveis de atividade física. A gente sabe que é o último passo, né? Que é sendo realista. A gente tem que sempre pactuar isso com ele, porque a gente sabe que o paciente ele não vai fazer, por exemplo, o sódio, a gente sabe que é hipertensão, né? Tem que reduzir o consumo de sódio. Vocês acham que falando isso para ele, ele vai parar de comer comida com sal, com sódio? Não vai. Então a gente tem que ser muito realista e ser um acordo, né? Vamos diminuir, a gente sempre fala de diminuir aí os agravos, né? Então é sempre pactuando o que ele pode, o que é possível para ele, né? Porque o que é possível para mim, às vezes não é possível para o outro.
Então, a gente tem que ter sempre esse olhar.